Bom dia, boa tarde ou boa noite, prezados alunos do Direito do Trabalho 1, turmas 01, 02, 03, 21 e 22. Eu já encaminhei para vocês um áudio falando sobre o nosso conteúdo de flexibilização e até mesmo vocês fizeram um trabalho voltado à flexibilização. E vocês até podem estar observando que a flexibilização, por esse momento que nós estamos passando, né, pelo coronavírus, que saiu até mesmo a medida provisória aplicando algumas flexibilizações. Mas o intuito desse vídeo de hoje é falarmos sobre um novo conteúdo que é a relação de trabalho, tá? Que é a relação de trabalho será uma relação lato sensu, ou seja, uma relação jurídica caracterizada por prestações de serviços de qualquer natureza, tá? E que não haja um vínculo empregatício. A relação de trabalho é como se fosse o gênero e nós temos várias modalidades de relação de trabalho, dentre elas até a relação de emprego, que nós vamos ver posteriormente, que é a que nós vislumbramos o vínculo de emprego, empregado e empregador. Mas, antes de falar sobre o contrato individual de trabalho, da relação de emprego, nós vamos estar falando sobre outras modalidades, como, por exemplo, o trabalho autônomo, que com a nossa reforma trabalhista foi inserido na nossa CLT o artigo 442B, que fala especificamente sobre o que é um trabalho autônomo. Antes da reforma, nós utilizávamos a Lei 8.213, no seu artigo 11, no inciso 5, na linha H, para fundamentar essa relação de trabalho denominada trabalho autônomo. Mas, com a nossa CLT agora, após a reforma, nós temos um dispositivo específico, que é o 442B, que menciona que é aquela qual o empregado, ele trabalha por conta própria e presta serviços com profissionalidade, de forma contínua ou não, sem vínculo de emprego, apesar dele poder estar trabalhando com ou sem exclusividade. Então, não existe a cláusula de exclusividade, porque este empregado, ele pode estar trabalhando com a exclusividade ou sem a exclusividade. E também ele tem que estar, trabalhando e atuando com as formalidades legais. Quais seriam essas formalidades legais? Primeiro, ele deveria se emitir um recibo, que é o RPA, Recibo de Profissional Autônomo, ou até mesmo tirar uma nota fiscal para que haja um recolhimento previdenciário como contribuinte individual. Porque o trabalhador autônomo, ele tem a obrigação de contribuir também. Apesar dele não ter um vínculo, ele vai contribuir. Por quê? Porque gera prestação de serviço e gera uma forma de salário para ele, não salário, uma remuneração, ou seja, ele está recebendo, então ele tem que contribuir. Para que ele seja um trabalhador autônomo, então ele tem que estar cumprindo essas formalidades. Vamos dar o exemplo de nós, advogados trabalhistas, ou qualquer tipo de advogado. Nós prestamos serviços para várias empresas, e se nós tivermos um escritório associado, nós vamos emitir uma nota. E essa nota nós vamos destacar o valor da nossa prestação de serviços. Tá? E caso eu não seja, não tenha um escritório associado, que eu não tenha um talionário, eu vou até a Receita Tributária e vou emitir uma nota avulsa. Então, o trabalhador avulso é aquele o qual presta serviços por conta própria, de forma contínua ou não, e tendo uma exclusividade ou não. Mas ele tem que ter essa formalidade. A própria CLT, no artigo 442B, menciona a contratação de autônomo cumprido por todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º desta consolidação. Ou seja, para que se não
tenha um vínculo empregatício, este empregado ele tem que estar prestando serviços por conta própria e está cumprindo essa formalidade, emitindo uma RPA ou até mesmo uma nota fiscal, como, por exemplo, nós, advogados, ou o próprio trabalhador autônomo, profissional liberal, um dentista, um médico, o qual, se ele não emite uma nota, ele dá um recibo, correto? Então, o trabalhador autônomo é aquele que ele tem a sua autonomia na prestação de serviços. Outra forma de relação de trabalho é o trabalho eventual, aquele que não há uma habitualidade, a ausência de habitualidade. E a prestação de serviços, ela é esporádica, ou seja, o empregado trabalha de vez em quando. Normalmente, eu até falo que seria aquele que faz de tudo. Vamos imaginar que, na minha casa, toque o interfone da minha casa e uma pessoa pergunte: a senhora necessita de um jardineiro? Estou vendo que o jardim da senhora está precisando, de podar. Então, essa pessoa que vai prestar esse serviço para mim, esporadicamente, ele é um trabalhador o quê? Eventual. Por quê? Porque ele pode fazer várias outras atividades, não só aquela, porque ele não tem que ter um determinado profissionalismo. Por exemplo, se for um eletricista, o eletricista ele tem o profissionalismo, ou seja, inclusive ele poderá prestar serviços ele mesmo. O trabalhador eventual é aquele que vai esporadicamente prestar um serviço, como, por exemplo, uma pessoa que bate também na sua porta falando que, olha, você tem piscina? Eu lavo piscina. Então, é um trabalho que eventual, ele não é considerado um trabalhador autônomo, porque ele não precisa ter um profissionalismo. Ele pode fazer esses serviços ou vários serviços de forma eventual, tá? Então, existe uma grande diferença em trabalho autônomo do trabalho eventual. Eventual é aquele que vai prestar serviços esporadicamente para você, e até mesmo ele vai prestar serviço eventual na sua atividade empresarial, tá? E que não é e não tem nada a ver com o objetivo da sua empresa. Como, por exemplo, vamos imaginar que um lavador de carro, vai lavar o seu carro, lá você sendo dono de uma empresa. Ele vai eventualmente lá lavar o seu veículo. Então, ele está sendo considerado o quê? Um trabalhador eventual, correto? Além do trabalho autônomo e do trabalho eventual, nós temos o trabalho voluntário, que ele está previsto na Lei 9.608 de 2008. Essa atividade, o próprio nome fala, trabalho voluntário, ou seja, a atividade ela não vai ser remunerada. E essa prestação de serviços eu vou prestar para uma pessoa física, eu, Jussara, prestando serviços como pessoa física para uma entidade pública ou uma instituição privada sem finalidade lucrativa. Isso é muito comum. Aqui mesmo em Uberaba, nós temos várias instituições que têm trabalhadores voluntários, como, por exemplo, nós temos aqui várias instituições que recebem pessoas que vêm de fora para fazer tratamento de câncer, porque aqui nós temos o nosso hospital, que atende as pessoas de fora, e nós temos várias instituições que recebem essas pessoas que estão fazendo químio e não vão embora, então elas ficam nessas instituições. Aí existe os trabalhadores voluntários, os quais eles vão estar prestando serviços voluntariamente. O que eu sempre oriento para estas pessoas, que têm as instituições sem finalidade lucrativa, que celebrem um contrato que é o termo de adesão e que dentro deste contrato especifique as cláusulas
de que forma ele irá prestar serviço, mesmo que tenha uma jornada, que isso não é uma questão de subordinação. Porque, normalmente, esses trabalhadores voluntários, irão prestar serviços até mesmo em horários distintos. Por quê? Porque há uma escala, não é, para que esses trabalhadores prestem serviços. Como, por exemplo, vamos imaginar que eu vá prestar serviços para uma entidade que recebam essas pessoas, né, que vêm aqui para Uberaba fazer um tratamento, né, de câncer. Então, dentro dessa instituição vai ter horários. Então, vai ter o quê? Vários trabalhadores voluntários prestando serviços. Então, eu vou ir em um determinado horário, a Maria em outro determinado horário, o Joaquim em outro determinado horário. Agora, eu posso, até naquele horário qual eu pactuei que iria, não ir naquele dia. Então, o que eu faço? Eu ligo para a Maria e falo, ó, Maria, você pode ir no meu lugar? Porque hoje eu não posso e voltar esse tal dia. Por quê? Porque se eu não for, não vai ter ninguém para prestar os serviços, né, naquele horário. Por quê? Porque são serviços de prestação voluntária. Então, não é que se eu tenho um determinado horário, um determinado dia, está sendo subordinado. Não, é porque vai ter o quê? Escala de trabalhadores voluntários. Agora, o que eu sempre gosto de destacar é que caso essa instituição vá fazer uma propaganda e até mesmo folder para distribuir em supermercados, para angariar, né, mantimentos e colocar, né, fotos das pessoas que estão lá voluntariamente trabalhando, que dentro desse contrato de adesão de trabalho voluntário, coloque-se uma cláusula de cessão, tá certo? Do uso da sua imagem. Por quê? Porque às vezes, esse trabalhador que está lá prestando o serviço, ele não quer que a sua imagem seja divulgada. Então, a partir do momento que eu pactuo com esse trabalhador voluntário, então coloque uma cláusula de cessão do direito de sua imagem. Se ele não quiser, então, no contrato vai ter uma cláusula que ele não vai, né, autorizar a cessão da sua imagem, ele não vai autorizar o uso da sua imagem. E outra peculiaridade do trabalho voluntário é que o tomador de serviço, que é a instituição, ela poderá ressarcir as despesas desse trabalhador avulso, desse trabalhador voluntário, o qual ele vai executar as suas atividades. Então, ele pode sim, porque muitos trabalhadores, às vezes, eles vão de ônibus. Então, dentro deste contrato, da celebração do contrato, poderá ser pactuado que este trabalhador terá o ressarcimento das despesas que ele vai gastar com a sua locomoção. Então, o trabalho voluntário é um trabalho no qual a pessoa vai ceder a sua prestação de serviço sem qualquer valor. Bom, e dentro dessa contratação também, da relação de trabalho, nós temos o trabalho avulso. O trabalho avulso, que nós falamos do trabalhador avulso, ele é dividido em trabalhador avulso portuário, que está previsto na Lei 12.815 de 2013, e o trabalhador avulso não portuário. O trabalhador avulso portuário, que é regido pela Lei 12.815 de 2013, é constituído por um órgão gestor de mão de obra. Ou seja, os trabalhadores portuários, eles são, regidos pelo esse órgão gestor de mão de obra. Para que o órgão gestor de mão de obra possa ter trabalhadores, eles vão fazer, através de um acordo ou de uma convenção coletiva, um pacto que terão trabalhadores registrados e trabalhadores cadastrados. Os registrados serão aqueles que irão trabalhar primeiro e os cadastrados serão aqueles que, após ter terminado os registrados,
entram-se os cadastrados. Então, gente, é comum, às vezes, dentro de um acordo de uma convenção coletiva, mencionar, por exemplo, lá no Porto de Santos, falar, olha, nós temos aqui 200 trabalhadores registrados, que são aqueles que são treinados, tá certo? Para trabalhar em capatazia, na estiva, na conferência de carga, no conserto de carga, na vigilância de embarcações, na atividade de limpeza e conservação de embarcações mercantes e tanques, que são previstos ali no artigo 40 da Lei 12.815 de 2013. Então, gente, é muito comum dentro dos portos, que seja no Porto de Santos ou do Rio de Janeiro, atracarem embarcações para fazer o quê? O desembarque de cargas, ou até mesmo nos navios turísticos, utilizarem trabalhador avulso portuário. Então, como acontece essa contratação? Vamos imaginar que chegou um navio, tá certo, de um determinado estado, para que seja de um determinado país, que agora, nesse exato momento, né, nós estamos vivenciando uma pandemia que realmente lá no Porto está fazendo, né, uma vária fiscalização dessas mercadorias que estão chegando para poder serem distribuídas. Por quê? Porque nós estamos vivendo essa pandemia, tá certo, do coronavírus. Mas como seria? O navio atraca, aí o dono ou, né, o representante daquele navio irá ligar para o órgão gestor de mão de obra e falar assim, olha, eu estou precisando de tantos trabalhadores para fazer o quê? A carga e descarga aqui no meu navio. Então, o órgão gestor de mão de obra irá encaminhar os trabalhadores que já estão registrados. E é lógico que tem também aqueles que são treinados e estão cadastrados. Vamos imaginar que chegaram vários navios e todos os trabalhadores registrados já estão trabalhando. Então, os cadastrados, eles virão, tá, para, né, prestar serviços. Mas, em primeiro lugar, são os registrados que irão trabalhar. E como fica essa contratação? O órgão gestor de mão de obra, tá certo? Que é aquele que irá, né, ter o contato com todos os trabalhadores, irá encaminhar para os navios esses trabalhadores. E ele irá responder solidariamente com o tomador de serviços, que é, não é, o responsável pela contratação desses trabalhadores lá no navio. Se houver um acidente de trabalho, quem irá emitir a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, será o órgão gestor de mão de obra, tendo em vista que ele é o responsável pela intermediação desses trabalhadores. Então, o que o tomador de serviços vai fazer caso ocorra um acidente de trabalho? Ele vai ligar para o responsável lá do órgão gestor de mão de obra e vai mencionar, ó, o Joaquim teve um acidente. Tá. Aí o órgão gestor de mão de obra, ele vai emitir a CAT, que é a comunicação do acidente de trabalho, e, em termos de responsabilidade civil, será tanto o órgão gestor de mão de obra quanto o tomador de serviços. Por quê? Porque o tomador de serviço, ele tem a obrigação de entregar os equipamentos de proteção individual. Vamos imaginar que sejam empregados fazendo o quê? A carga e descarga. Então, eles têm que ter luvas, eles têm que ter equipamentos, até mesmo maquinários para levantar essas cargas, porque às vezes são containers. Então, tem que ter o quê? Equipamentos. E esses equipamentos, o empregado, é óbvio, ele tem que ter tido um treinamento. E aqueles que estão pegando com a força humana, eles mesmos carregando a carga, eles deverão utilizar o quê? Equipamentos, máscara, capacete, luvas, todo o vestuário próprio. Então, ambos, tanto o órgão gestor de mão de obra quanto o tomador, eles são responsáveis solidariamente. O tomador, ele vai ter que entregar todo o equipamento,
E o órgão gestor de mão de obra, ele tem que fiscalizar, porque frente a esse acidente, ambos irão responder solidariamente. Com relação ao pagamento, como fica a situação desse trabalhador avulso? A partir do momento que ele terminar a sua prestação de serviços, né, o tomador de serviço terá um prazo de 24 horas para passar para o órgão gestor de mão de obra. E o órgão gestor de mão de obra, por sua vez, terá 48 horas para pagar, né, essas horas trabalhadas para o trabalhador avulso. Além disso, o tomador, ele deverá também pagar os encargos sociais, ou seja, ele deverá pagar o FGTS, né? O tomador de serviços, a partir do momento que ele já pactua com o órgão gestor de mão de obra, ele já sabe o valor da prestação de serviços e qual será o percentual. Exemplo, vamos imaginar que, né, atracou um navio lá no Porto de Santos e o tomador sabe que a prestação de cada trabalhador avulso é R$1.000. Então, o que ele vai ter que passar para o órgão gestor de mão de obra? Além dos R$1.000, ele vai ter que repassar os encargos sociais, como o FGTS, né, que é 8%. Então, o que vai acontecer na prática? O tomador de serviços, a partir do momento que o trabalhador avulso terminou a sua prestação de serviço, ele vai pagar no prazo de 24 horas o órgão gestor de mão de obra. E este, por sua vez, vai, né, passar no prazo de 48 horas para o trabalhador avulso. E ele tem a obrigação também de efetuar o recolhimento do INSS. Então, ele vai deduzir do salário do empregado e repassar, tá certo, para a Seguridade Social. E em que situação que pode esse trabalhador não ser mais registrado e nem estar mais cadastrado no órgão gestor de mão de obra? Então, pode acontecer 3 situações. Ou pela morte, tá, deste, né, tomador de serviços, por sua aposentadoria pelo prestador de serviços, ou pelo seu cancelamento. Ou seja, extingue-se o registro ou o cadastro pela morte do próprio trabalhador, ou quando ele aposentar e não mais continuar trabalhando, ou se ele mesmo cancelar. Bom, vamos aqui só dar uma recapitulada em tudo que eu falei nesse desenho que eu fiz para vocês. Vamos imaginar que esse aqui seja o tomador de serviços, né, um navio que atracou lá no Porto ou de Santos ou do Rio de Janeiro, navio beira-mar. Então, ele atracou, tá, tem vários, né, mercadorias para serem desembarcadas, ou seja, para que se faça a carga, né, de umas que eles vão fazer e a descarga dessas mercadorias que chegaram lá no porto. Então, o responsável, né, do tomador de serviço liga para o órgão gestor de mão de obra e este, por sua vez, já tem os trabalhadores, né, ou registrado ou cadastrado, lembrando que, em primeiro lugar, vão os registrados, e aí este órgão gestor encaminha os trabalhadores avulso para, né, o navio. E é óbvio que o tomador de serviço, que sabe qual é a forma da prestação de serviços, ele sabe quais são os equipamentos de proteção individual necessários para que este, né, trabalhador avulso execute as suas atividades com segurança. Ele é obrigado a fornecer o equipamento de proteção individual. Vamos imaginar que eles estejam lá trabalhando, tá, fazendo uma descarga de caixotes, não ainda de container, mas de caixotes fechados. Então, eles deverão utilizar luvas ou qualquer outro tipo de equipamento, vestuário adequado, tá? Se eles forem manusear maquinários para fazer, né, carregarem os containers, então aquele maquinário ele tem um som alto obrigatoriamente, se for acima do limite de tolerância, eles deverão utilizar o quê? Abafador. Então, esse tomador é que sabe qual é a prestação de serviço e quais são os agentes que estes trabalhadores estão, né, frente à sua execução na prestação de serviços.
E o órgão gestor de mão de obra, obrigatoriamente, ele tem que fiscalizar se o tomador ele está cedendo todos os equipamentos necessários. Por quê? Como eu falei para vocês, que no caso de um acidente de trabalho, a responsabilidade é solidária entre o órgão gestor e o tomador. Ou seja, se o trabalhador avulso ele for propor uma ação, né, de indenização por dano moral ou dano material, quem vai para o polo passivo? Os dois, tanto o tomador de serviço quanto o órgão gestor de mão de obra, porque ambos irão responder solidariamente. Com relação ao pagamento, o tomador terá 24 horas para passar para o órgão gestor de mão de obra e este, por sua vez, ele vai repassar para o trabalhador no prazo de 48 horas. Então, gente, é uma relação triparte. E aqui não se vislumbra uma relação de emprego, e sim uma relação de trabalho. O tomador, ele mantém com o órgão gestor de mão de obra um contrato de prestação de serviço de natureza civil. E o órgão gestor com o trabalhador, ele mantém uma relação de trabalho, porque ele vai apenas prestar serviços para o tomador. O tomador não é o empregador e nem o órgão gestor é o empregador, correto? Qualquer dúvida com relação a esta prestação de serviço, pode me mandar, tá? Lá na palavra do professor, a dúvida que eu responderei, tá? Bom, agora vamos para o trabalhador avulso não portuário da Lei 12.023, né? É a mesma coisa, é uma relação triparte, onde vai figurar, tá, o tomador de serviços, aonde era o órgão gestor de mão de obra, no caso, o trabalhador avulso portuário, agora vai ser a figura do sindicato e vai ter o trabalhador avulso não portuário. Como é que é essa mão de obra? Seria para fazer carga e descargas de grãos a granel ou em sacas. Ou seja, vamos pegar a título de exemplo aqui em Uberaba. Ali na universidade nós temos a Casengue e nós temos a Conab. E ali são o quê? Armazéns de silos, tá certo? Esses armazéns, lá nos seus silos, eles armazenam grãos e até sacaria também eles podem armazenar, correto? Então lá, quando chegam os caminhões que eles vão acostando lá para fazerem a descarga, precisam-se de trabalhadores avulsos não portuários. Então aqui, gente, eu quero fazer só um paralelo. Pode haver um trabalhador autônomo, um chapa autônomo, que é comum, às vezes, quando a gente passa lá, nós observamos algumas placas assim, chapa, e tem um telefone. Aquele não é um trabalhador avulso não portuário, porque ele não está tendo a intermediação do sindicato. Então, ele é um trabalhador autônomo, qual ele está oferecendo a sua prestação de serviço, que não é de natureza eventual. Por isso que é trabalhador autônomo, correto? Agora, se a Casengue ou a Conab liga para o sindicato, que aqui em Uberaba nós temos sindicatos, trabalhadores não portuários, liga e fala assim, olha, estou precisando de 30 trabalhadores avulsos não portuários. E eles vão para lá. Então, a partir do momento que houve essa contratação, há a relação triparte, o tomador de serviço, o sindicato e o trabalhador avulso. Da mesma forma que no trabalhador avulso portuário, no trabalhador avulso não portuário, a responsabilidade no acidente de trabalho também é solidária. O sindicato irá responder solidariamente. E o tomador, ele tem a obrigação de fornecer um equipamento de proteção individual, principalmente que são pessoas que vão estar trabalhando com agentes químicos e às vezes até nociva à saúde. Então, eles vão ser obrigados a fornecer a luva, tá? A máscara, dependendo, é uma máscara diferenciada,
tá certo? E também qualquer outro equipamento, como até mesmo um vestuário adequado. Então, o tomador de serviço, obrigatoriamente, ele tem que fornecer os equipamentos de proteção individual. E caso ocorra um acidente de trabalho, o tomador de serviços, que vai ser o CASENG, o CONAB, ou qualquer outro, né, tomador de serviços, como eu dei o exemplo da CASENG e da CONAB, vamos imaginar que eles não cederam o equipamento de proteção individual. Ocorreu um acidente, o que a CONAB ou a CASENG vai fazer? Vai ligar para o sindicato, este irá emitir a CAT e esse empregado irá receber o auxílio-doença acidentário, tendo em vista que ele é um contribuinte, como eu já mencionei, né, num contrato de trabalho avulso portuário, existe também o pagamento ao INSS, eles figuram também como segurados. Eles são dos segurados, que é o segurado trabalhador avulso, e eles terão direito a receber o auxílio-doença. Então, aconteceu um acidente, o sindicato, tá, recebeu o comunicado do tomador de serviço, este irá emitir a CAT. E aí o empregado ficará afastado recebendo o auxílio-doença acidentário. Caso este empregado, não, desculpa, é trabalhador. Caso este trabalhador venha ter sequelas e não pode executar mais as atividades, é óbvio que ele vai propor uma ação de indenização por dano moral e dano material, que é de competência da Justiça do Trabalho. Quem estará figurando no polo passivo? Tanto o tomador quanto o sindicato, tá certo? Com relação ao pagamento, aí é diferente do trabalhador avulso portuário para o não portuário. O portuário seria o tomador, a partir do momento que o trabalhador parou de executar as atividades, o tomador tem 24 horas para passar para o órgão gestor de mão de obra e este 48 horas para o trabalhador. No caso do trabalhador avulso não portuário, terá o tomador 72 horas para passar para o sindicato e o sindicato 72 horas para passar para o trabalhador. E é óbvio, ali vão estar os encargos sociais, como eu falei para vocês. R$1.000, se fosse o pagamento, além dos R$1.000, teria que repassar os encargos, como o FGTS, que seria 8%, tá certo? Então, o tomador, ele vai repassar esse valor e irá efetuar o recolhimento, tá certo? Como eu falei para vocês, o tomador, obrigatoriamente, ele irá fornecer, ele tem a responsabilidade de fornecer os equipamentos de proteção individual. E, no caso, tanto do acidente quanto na inadimplência pela falta de pagamento, ambos irão responder solidariamente. Como eu li para vocês, anteriormente, o parágrafo 2º do artigo 33, que fala sobre a responsabilidade solidária do órgão gestor com o tomador, da Lei 12.815, aqui a Lei 12.023 também menciona sobre isso, está no artigo 8º. Olha, vou ler para vocês. As empresas tomadoras do trabalho avulso respondem solidariamente pela efetiva remuneração do trabalho contratado e são responsáveis pelo recolhimento dos encargos fiscais e sociais, bem como das contribuições e de outras importâncias devidas à Seguridade Social, no limite do uso, que fizerem do trabalho avulso intermediado pelo sindicato. E vem o parágrafo 9º falando: as empresas tomadoras do trabalho avulso são responsáveis pelo fornecimento dos equipamentos de proteção individual e por zelar pelo cumprimento das normas, pelo cumprimento das normas de segurança no trabalho. Então, gente, tanto no trabalho avulso portuário quanto no trabalho não avulso não portuário, a responsabilidade do tomador e do órgão gestor, ou do tomador e do sindicato, são sempre solidária, que seja em acidente de trabalho ou que seja em acidente de trabalho ou que seja no caso de inadimplência. Então, só para fixar, aqui nós teríamos o tomador de serviço, como por exemplo, vamos pegar a CONAB aqui em Uberaba, liga para o sindicato pedindo a mão de obra do trabalhador avulso, que por sua vez irá somente prestar serviço. O tomador, ele não é o empregado do trabalhador avulso, ele simplesmente está tomando
o serviço, tá? Então, o tomador, a partir do momento que os trabalhadores já executaram as suas atividades, terminaram a prestação de serviço, ele terá o prazo de 72 horas para pagar o sindicato, ou seja, repassar os valores, né, para o sindicato, e o sindicato, por sua vez, ele terá também 72 horas para passar para o trabalhador avulso, tanto o valor da sua prestação de serviço, como comprovar que foi feito o pagamento, né, do depósito, do recolhimento do INSS e também do FGTS. Então, é uma relação triparte, correto? E lembrando que a responsabilidade será solidária. Bom, pessoal, aqui vamos findar a nossa aula referente à relação de trabalho. Lembrando que a relação de trabalho é uma relação lato sensu. Por quê? Porque tem várias modalidades, como eu já citei para vocês. O trabalho autônomo, que está lá no artigo 442, B da nossa CLT, tá? O trabalho eventual, o trabalho voluntário e o trabalhador avulso, que se divide em trabalhador avulso portuário, que está, né, regido pela Lei 12.815, e o trabalhador avulso não portuário, que é regido pela Lei 12.023. Lembrando que dentro da relação de trabalho, nós temos a relação de emprego, a qual nós vamos aprender na nossa próxima aula. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês lá no nosso AVA, dentro da palavra do professor, ou podem me encaminhar também um e-mail, tá? Espero que vocês tenham aprendido com essa nossa aula. Qualquer dúvida, estarei à disposição, tá certo? Então, fiquem com Deus, resguardem-se, cuidem-se, para que em breve nós possamos estar juntos na nossa sala de aula e presencial. Beijo a todos. Fiquem com Deus.